Você beberia água filtrada por cabelo? Pode parecer uma pergunta estranha, mas este é o nosso projeto de bases experimentais das ciências naturais, onde desenvolvemos um carvão ativado a partir da fibra capilar. Antes de tudo, vamos entender o que é carvão ativado. Você provavelmente já pode ter consumido ou visto em dermos cosméticos, cremes dentais, remédios, neutralizantes de odores em geladeiras e entre outros. Trata-se de uma substância com alto teor de carbono e porosa, como se fosse uma esponja, e por conta disso ele é capaz de reter substâncias que empregam cor e odor, e suas aplicações são diversas. Existem diversos materiais que podem dar origem ao carvão ativado. São os mais comuns os materiais de origem vegetal, como a madeira, a turfa, que são os restos vegetais compostos de carbono, e o carvão mineral, além dos resíduos como casca de coco e casca de arroz. E quanto às etapas de sua produção, destacam-se duas principais. A primeira delas é a pirólise, onde a nossa matéria-prima é exposta a altas temperaturas na ausência de oxigênio, decompondo-se, ou seja, há a remoção de componentes voláteis, resultando em carvão bruto. Existem dois tipos de ativação. A física, aonde o carvão carbonizado é aquecido a temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius, na presença de um agente oxidante, como o vapor d'água ou o dióxido de carbono. Temos também a ativação química, em que a matéria-prima é impregnada com agentes químicos, um ácido ou uma base, e assim carbonizada em temperaturas mais baixas, entre 400 a 600 graus Celsius, resultando assim na ativação de seus poros. Mas afinal, o que o cabelo tem a ver com isso? A fibra capilar é dividida em três regiões: córtex, cutícula e, quando presente, a medula. Cada uma dessas partes é rica em estruturas orgânicas, sendo constituídas de cerca de 65 a 95% de proteínas, com a queratina em maior quantidade. Assim, o cabelo tem composição química de 44% de carbono e 30% de oxigênio, sendo o restante nitrogênio, hidrogênio e enxofre. Portanto, temos uma estrutura cheia de carbono que podemos aplicar aos processos de criação do carvão. Vamos ver se deu certo? Um grupo recebeu doações de cabelo de amigos e familiares e também, inclusive, do professor que foi um queridíssimo, cabelo de físico é abençoado. Separamos uma parte do cabelo para o nosso processo e pesamos em balança semi-analítica. Antes do cabelo ser queimado, ele passou por um processo de secagem para remover qualquer possibilidade de umidade presente. Isso foi feito a 105 graus Celsius por cerca de 30 minutos na estufa. Saindo da estufa, o cabelo seguiu para a mufla, onde foi feito o processo de pirólise, uma queima controlada na ausência de oxigênio, onde os cadinhos foram tampados, nas temperaturas de 200 graus Celsius por 30 minutos e 225 por 45 minutos. O carvão obtido foi macerado e pesado. Na etapa de ativação, o grupo optou pela ativação química, por trabalharmos com uma massa pequena e este processo ser mais prático e barato. Utilizamos o ácido nítrico nessa etapa, que, embora não seja o mais comum, é um ácido forte e altamente corrosivo. Porém, utilizamos em baixas concentrações, de 1 mol por litro, e na proporção de aproximadamente 1:1 em relação à nossa massa de carvão. Como nosso teste prático seria uma filtração, nós preparamos uma solução de suco em pó, onde nós utilizamos 0,5 gramas de suco em 100 ml de água. Para fins comparativos, também iríamos realizar a filtração de um carvão comercial de casca de coco. Assim, seguimos para a filtração do nosso carvão ativado a partir da fibra capilar e do carvão comercial. Esses foram nossos resultados obtidos com a filtração, aonde filtramos 40 ml da solução de suco em cada um dos carvões. Analisando olho nu, é possível notar certa eficiência. No entanto, a solução filtrada com nosso carvão aparenta estar amarelada em relação à filtrada pelo carvão comercial. Para mensurar essa diferença, recorremos ao espectrofotômetro, um equipamento que funciona como um detector de cores. O aparelho começa emitindo um feixe de luz que pode ser de várias cores, ou melhor, de vários comprimentos de onda. Podemos pensar em um arco-íris, que é a separação da luz branca em várias cores. Esse feixe de luz passa pela nossa amostra, que vai absorver algumas cores e neutralizá-las. Se a amostra absorver muita luz de uma certa cor, essa cor estará mais fraca na medição final. Este foi o gráfico obtido pelos dados do espectrofotômetro. No eixo X temos os comprimentos de onda da faixa do visível e no eixo Y os valores de absorbância associados. A curva mais acentuada, de verde, apresenta um pico maior em relação às demais. Trata-se da amostra de suco não filtrada, a mais colorida. Nós isolamos esse pico de 512 nanômetros com os valores de absorbância de cada amostra representados na tabela, e como esperávamos, a amostra filtrada pelo carvão comercial, a mais límpida, apresentou o menor valor de absorbância, de 0,021, em comparação com a solução de suco não filtrada, de 0,051. Porém, nosso carvão, de fibra capilar, também apresentou um resultado positivo. Embora a nossa amostra tenha ficado amarelada, o valor da absorvância foi de 0,022, provando sua eficiência. Mas, respondendo nossa pergunta inicial, se você beberia água filtrada por cabelo, o grupo não recomenda, pois identificamos excesso de ácido na nossa amostra, que apresentou pH equivalente a 3 e também a formação de micro-organismos, muito provavelmente por conta da solução de suco tangue que contém açúcar. A melhoria do nosso trabalho fica para um próximo quadrimestre. Obrigada pela atenção.